Nós estamos na série O que é o Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho não é religião, é poder de Deus. Mas na introdução eu quero falar de uma palavra que diz que para nós é na perseverança, é na paciência que nós salvaremos as nossas almas. Amém? Diga, é na paciência, é na perseverança que salvaremos as nossas almas. Então nós, a igreja de Jesus, quem é a igreja, diga amém, precisa de perseverança. E ultimamente nós não vimos isso em toda a igreja. Nós vimos que às vezes vem com vontade, e daqui a um pouco diminui. O que é isso? Você já se parou para se perguntar? Como que as pessoas estão vivendo? Como que os crentes estão vivendo? Porque hoje é um culto de reflexão. Amém, irmãos? E a gente tem que fazer uma reflexão. Se cada crente, cada cristão, ele fosse uma pessoa que se preocupasse com a sua salvação, se preocupasse com a sua conduta, se preocupasse com o seu crescimento, ele não faltava ao culto. Amém? Não faltava, irmãos. Só por motivo de força maior. Por ele faria de tudo para estar na igreja. Porque isso é uma questão de fé, antes de tudo. Amém? Antes até da instrução, a gente vem pela fé. A gente nem sabe que Deus vai falar com a gente, mas quando a gente vem, a gente sabe que Deus fala com a gente. Nesses meus 32 anos para 33 de fé, eu fui igrejeiro do início até hoje. Não só porque eu sou pastor, antes de ser qualquer coisa. Culto para mim é sagrado. Culto para mim é lugar de instrução. Culto para mim é lugar de crescimento. Culto para mim é lugar de milagre. Amém? E eu precisava de milagre, precisava de crescer, precisava de tudo isso. Então eu sabia que eu não poderia ficar faltando, eu não poderia ficar indo assim com a minha vida de qualquer maneira. O que é um religioso? Hoje, nos dias de hoje, é aquela pessoa que vai e cumpre seu compromisso. É só um compromisso. É quase como um casamento de aparência. Todo mundo olha e diz, mas que maravilha. Mas aí, no fundo, não existe mais amor, comunhão, paixão, desejo, vontade. Lá quando dá vontade, se aproxima um pouquinho. O que nos faz crescer? Em amor. É nós aprender a nos aproximar mais uns dos outros. É aprender a conhecer as pessoas, respeitar, amar, perdoar. Amém? É isso que nos faz crescer. Mas se a gente fica distante, a gente não se conhece, a gente nem briga, a gente nem se perdoa, no entanto. A gente não tem problema nenhum, porque a gente não tem comunhão nenhuma. Mas a igreja de Jesus é uma igreja de discípulos. Diga a glória a Deus. E uma igreja de discípulos é uma igreja que está perto. A igreja de Jesus não era multidão, a igreja de Jesus era 12 homens. 12 estavam com ele, fazia chuva, fazia sol. 12 estavam com ele na hora da tempestade no meio do mar, na hora de expulsar o demônio do lunático, na hora de abrir os olhos do cego, os 12 estavam com ele. Mas muitos se beneficiavam de Jesus, eram cegos, paralíticos, surdos, mudos, mortos, né? Famílias de mortos, porque Jesus ressuscitava, multiplicação de pão, e uns seguiam Jesus só por causa da bênção, por causa do pão. O próprio Jesus jogou na cara deles, vocês não me seguem por que crime, mas por causa que eu enchi a barriga de vocês de pão. Então algumas pessoas são por causa disso. Mas quem conhece Jesus, e aprende a amar Jesus, e acredita na salvação, e acredita na eternidade, desenvolve a sua salvação. Amém? É um desenvolvimento, tem que desenvolver. Então é isso que nós como igreja precisamos, é isso que a nossa igreja precisa, é isso que as igrejas hoje precisam. Porque as pessoas acham que serão salvos de qualquer jeito, por causa da graça. Mas não, porque o preço foi caro. Então é preciso que alguém creia. Amém? E é preciso que seja fiel até a morte. E na paciência e na perseverança, vocês salvarão a sua alma. É isso que a Bíblia diz. E nós nos salvaremos. Lembra que Jesus dizia para as pessoas, a tua fé te salvou. Tem gente que a fé dela salvou para uma cura, mas não salvou ela para a eternidade. Tem gente que a fé dela salvou para ela prosperar, mas não salvou ela para a eternidade. Por quê? Porque ela desenvolveu a fé da cura, a fé da prosperidade, mas não desenvolveu a fé da salvação.
Ela alcançou a vitória e não está muito aí com Deus. Se Deus quiser, me salvo. Mas a sua vida, espiritualmente, ela é relaxada. É aquela pessoa que relaxa mesmo, entende, com a sua vida espiritual. Então, como igreja, se toda a igreja se acordar, ser sacudida, essa é a minha oração, e entender que precisa levar a sério a sua vida, até porque a gente tem que ser forte, para a gente poder ganhar o mundo para Jesus, senão a gente não consegue ganhar. E a gente precisa ser todos um, com a mesma visão, com a mesma unção, amém? Com a mesma direção. A gente precisa acreditar uns nos outros, amém, irmãos? Precisa acreditar uns nos outros. Quando você vem no culto, você acredita que eu vou estar aqui, sim ou não? Quando eu venho no culto, eu acredito que você vai estar aqui também. Mas aí tem gente que não vem. Eu acredito que ele vem, mas ele não vem. Por quê? Se a pessoa tem 24 horas do dia e 2 horas, ou 3, colocamos assim, para vir no culto. Imagine se a gente não precisasse falar dessas coisas, só falasse o evangelho mesmo aqui, ó, sem falar essas coisas de que a pessoa tinha que acordar, que ela tinha que despertar, que ela tinha que ser mais perseverante, que ela tinha que ser mais ativa, que ela tinha que ser mais presente, que ela tinha que... Entendeu? Essas coisas que a gente fica instruindo todo dia. A gente faz isso porque se a gente não faz isso aí a gente já não sabe mais o que vai acontecer com as pessoas, porque elas vão relaxando, irmão. E a nosso descanso não é aqui, é lá na glória. Diga glória a Jesus. Então aqui é o evangelho. Aqui a gente abandona a vida por amor de Jesus. Aqui a gente abandona a vida por amor do evangelho. A vida qual? A nossa vida. Quem não tem Jesus, nessa hora está em qualquer lugar. Pode estar em qualquer lugar, mas quem tem Jesus não. Quem tem Jesus deve estar no lugar em que Jesus está. E nessa hora, há um lugar que Jesus está. É o lugar que ele marcou para ser adorado, para ser cultuado, onde tem um altar. Amém? Onde a gente vai lá prestar o culto. E nessa prestação de culto, a gente vai lá para dizer obrigado pela minha salvação de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. E o Senhor me mantém de pé, me mantém vivo, me mantém aceso, preparado para a tua volta. Então a gente vem para agradecer a Deus por tudo isso. Olhar para trás, não com saudade do que deixou para trás, mas olhar para trás e ver quantas bênçãos e vitórias, quantos motivos a gente tem para agradecer a Deus. E aí com isso, pedir para Deus que Ele nos dê mais perseverança ainda. Que a gente persevere, que a gente seja paciencioso nesse caminho, que a gente siga sempre em frente, que a gente avance, sem deixar o inimigo nos iludir, nos arrastar de um lado para o outro, mas que a gente esteja olhando firme no alvo e consiga cada dia avistar a nossa salvação mais de perto. Amém, irmãos? É isso que a gente tem que viver. O amor a Deus não pode ser de aparência, não pode ser de boca. O amor a Deus tem que ser de coração. O amor a Deus tem que ser com a alma. Amém? Então é esse tipo de sacrifício que a gente tem que ter. Um casal tem que cada dia se doar mais um ao outro. Então isso é uma coisa que a gente tem que saber. Porque senão os problemas do dia a dia, as coisas que acontecem no dia a dia, vai afastar as pessoas. Vai afastando, vai afastando. E quando elas vê, elas estão longe, irmãos. Com as suas ocupações, com as suas preocupações. Mas elas são uma. Mas não são tão juntas. Então nós precisamos entender que isso é tão importante. Isso é tão verdade. Que todos dois têm que se esforçar para se aproximar. Mais. Para se entregar. Mais um para o outro. Para que cresça o amor de um pelo outro. A entrega de um pelo outro. E, sendo assim, os dois são uma pessoa só. Agora vamos para o espiritual. Que o casamento significa isso. Ou é o mais perto disso. Amém? Jesus disse assim, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então ele disse, eu e o Pai somos? É assim que Deus nos quer. Que a gente também diga, eu e Jesus somos? Quem me vê, vê Jesus. Amém, irmãos? A gente, mas eu sou cheio de defeito. É muito forte para dizer uma coisa dessa. Não é, não. Porque Jesus disse, Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um comigo. E sejam um com o outro. Diga glória a Deus. Então veja, Jesus quer que a gente seja assim. Então isso exige um esforço e uma entrega também. Sim ou não? Para a gente não ficar só no compromisso. Não, eu vou lá de vez em quando eu cultuo a Deus, vou lá, levo o meu dízimo, vou lá, levo de vez em quando a minha oferta, participo de alguns eventos. Cumprir meu compromisso. Isso não é o casamento. O casamento é a vida toda. Diga glória a Deus. O casamento é a vida
É a vida toda. É no trabalho, é em casa, é na rua. É casado, é casada, é aliança com ele, é aliança com ela. Amém, irmãos? Ou seja, os dois são um em qualquer lugar. Quem vê um, vê o outro, porque o outro está presente, espiritualmente falando. Amém? Então, isso tem que ser na vida do crente no sentido de Deus. Porque a Bíblia chega a falar que nós somos a noiva, e depois fala que ele quer um casamento com a gente. Então, o casamento tem isso. É uma entrega para sempre. E uma perseverança diária. Amém? Uma paciência e uma perseverança diária. Quando uma pessoa casa, o que ela quer? Ser cada vez mais íntima daquela que ela casou. Sim ou não? Conhecê-la melhor. Tê-la para ela. E entregar-se para aquela. Então esse é o desejo do começo. Agora, passam os dias, muitos se afastam. E até se separam. É assim que Deus quer? Não. Ele quer que aquele desejo do princípio continue crescendo. Amém? Continue crescendo. E tudo que for, tudo que vai crescer, tudo que vai crescer é preciso cultivar. Amém? E o que é cultivar? É o que nós estamos fazendo aqui. Cultuar. Significa cultivar. É como você pegar uma planta e adubar. Quem está entendendo, diga amém. Cultivar. Você aduba a planta e se você cuidar da sua plantinha, então aquela plantinha vai crescer. Amém, irmãos? Vai crescer. Vai crescer e você está de olho nela. Então você está cultivando todo dia. É um culto que você está fazendo. Então tem tudo para crescer. E cada dia você chega a falar com a plantinha. Ah, minha plantinha está ficando bonita. É ou não é? Minha plantinha está ficando bonita. Cada dia, daqui uns dias já vai dar fruta minha planta. Então você fica feliz. Isso é cultivar. Isso é culto. Isso é cultuar. Quando a gente vem na casa de Deus é isso também. Amém? Então a gente vem para cultivar, para adubar a nossa comunhão com os céus. Amém? E o Espírito Santo aqui está para nos ajudar. Amém, irmãos? A nos entregar, a nos render. Nós não viemos aqui para representar uma coisa que não somos. Nós viemos aqui para dizer para Deus, me ajude naquilo que eu não sou, para que eu seja ainda para a tua glória. Amém? Para perseverar. Eu quero me misturar mais com o Senhor. Eu quero que o Senhor se misture mais comigo. Tire mais de mim que é defeito e bote mais do Senhor que é santidade. Amém? Do Senhor que é coisa boa na nossa vida. Então, essa entrega, irmãos, ela é tão maravilhosa, porque ela nos leva a dois pontos principais na vida do ser humano, e que se as famílias cultivassem isso, cultuassem isso, adubassem isso, cuidassem disso, não havia destruição de casamento, não havia separação, e assim também não haveria ninguém desviado. Amém? Porque é duas coisas que a pessoa cuidaria: o seu casamento, a sua comunhão com a pessoa amada e a sua comunhão com Deus que Ele ama. Amém? O Deus que Ele ama, o Deus que Ele pediu a vida e que também lhe deu a vida. Ele nos pede a vida, mas Ele nos deu a vida antes. Amém? Então é uma troca. E a gente assim vai vivendo para Ele, e aí a gente pode dizer que nem o apóstolo Paulo disse: já não vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Amém? Não deve ser essa a visão do cristão? Que um dia desapareça totalmente o nosso eu e Deus venha viver através de nós? Amém? E Deus venha aparecer através de nós? Mas isso só vai acontecer na medida que houver paciência e perseverança. Paciência e perseverança. Como no casamento, paciência e perseverança. Paciência e perseverança, entrega e entrega, cultivar, cultuar, cultivar. É isso. Amém, irmãos? E isso diariamente. Não podemos nos cansar de fazer o bem. Isso é o bem. Esse é o bem melhor que você pode fazer para você. Que você pode fazer para você mesmo. Porque quando você cultiva a sua comunhão com os céus, então você está de bem com a vida. Quando você cultiva a sua comunhão no seu casamento, na sua vida conjugal, então você está de bem com a vida sentimental. Amém? Você está de bem. São as duas partes principais da vida do ser humano: vida espiritual e vida sentimental. Daí, irmãos, dá tudo certo. Começa tudo a fluir certinho na vida. Mas se uma dessas coisas está errada, a outra já está errada. Se uma está errada, a outra já está errada. Se não vai bem no casamento, tem alguma coisa errada na comunhão com Deus. Porque isso tem uma relação grande. Amém? Alguém está errado. Então a gente tem que buscar em Deus: Senhor, eu quero que a minha vida seja correta. Eu quero viver em paz. Eu quero ser feliz. Amém? E Deus vai fazer você ser feliz. Porque Deus não fez a gente para ser infeliz. Nós não somos comum.
Diga glória a Deus. Nós não somos comum, irmão. Nós não somos comum como qualquer um do mundo. Nós somos tirados de lá, separados de lá. A Bíblia diz santificado. Então, nós somos santos, separados. E nessa separação que Deus fez, a gente tem direito em falar com Ele toda hora. Assim como você tem direito no seu cônjuge toda hora. E como o seu cônjuge tem direito em você toda a hora. Não esqueça disso. Mas nada disso é forçado. Tudo isso é entendimento. Diga glória a Deus.